Fala galera, saudações rubro-negras, muito boa noite, Deco na área. E o Flamengo aí focando em reforços, segundo informações vindas lá da Espanha. A gente falará sobre isso, né? Dois jogadores aí, um lateral direito, um ponta esquerda, que tem o seu nome ventilado no Clube de Regatas do Flamengo. Dizem que é uma indicação do treinador Jorge Sampaoli, será? Falaremos também sobre a volta do meio-campista Thiago Maia. Também falaremos sobre a questão dos ingressos para o Fla-Flu, né? O torcedor do Flamengo bem irritado com a postura do Fluminense, só que vai haver reciprocidade. O Fluminense também com mais um desfalque para o duelo contra o Flamengo na Copa do Brasil, um desfalque bem importante, tá, meus amigos? Então, você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação, por favor, galera. Lembrar a vocês que amanhã às 11 horas da manhã estaremos fazendo o nosso pré-jogo Bahia e Flamengo, 11 horas. E logo que acabar Flamengo e Bahia e Flamengo, às 17h50, mais ou menos, 17h55, estaremos começando o nosso pós-jogo, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos começar aí o nosso giro de informações, né? Primeira delas, falando sobre a questão da volta do Thiago Maia, né? O pessoal do Coluna do Fla conseguiu imagens e viu o Thiago Maia mancando ainda, né? Eu até achei assim um pouco esquisito, sendo bem sincero para vocês. A questão da lesão do Thiago Maia foi uma lesão no quadríceps da perna direita, né? Então é um músculo grande, né? E com uma lesão muscular dessa aí, cara, a recuperação tem que tomar muito cuidado, né? Mas o Thiago Maia está relacionado, então com certeza o departamento médico deu o aval para o Thiago Maia para estar preparado. Mas volto a falar, independente dele estar preparado ou não, para mim a dupla de volantes permanece Pulgar e Vitor Hugo. Porém, segundo informações, o Flamengo poderá poupar alguns jogadores, já pensando para o Fla-Flu de terça-feira, tá? Então o Thiago Maia aí na lista dos relacionados, né? Tem até esse vídeo do pessoal do Coluna do Fla, depois vocês dão uma olhada lá, mostrando a chegada do Thiago Maia. Em compensação, Gerson, Varela e Felipe Luiz estão sendo preparados para o jogo contra o Fluminense na terça-feira, se não estou enganado, 9 horas da noite. Beleza? Lembrar também aqui que o Santos voltou a treinar, né? Há disputa com o Matheus Cunha, mas muito provavelmente Matheus Cunha será o titular da função e, pelo jeito, naturalmente, continuará, na minha visão, mais do que merecido, até pela fase ruim que vem o goleiro Santos, né, narrando mal, com erros, né, ruins, até mesmo para a visão do torcedor, que já tem alguma certa implicância com o Santos, né, mas realmente agora, na minha visão, né, eu sendo bem justo, agora não tem como, Matheus Cunha tem que ser o goleiro titular do Flamengo, não só para amanhã, mas também para os duelos contra o Fluminense, e aí o Santos tem que esperar uma nova oportunidade, beleza? Falar aqui também sobre a questão dos ingressos, falando no Fla-Flu, os ingressos para Flamengo e Fluminense, né? Os torcedores do Flamengo reclamando, né? Porque o Fluminense não havia aberto para os torcedores do Flamengo os setores mistos. Lógico que a prioridade era dos torcedores do Fluminense, mas geralmente depois de 24 horas eles abririam esse setor misto para os torcedores do adversário, né, que no caso é o Flamengo, e não fizeram. Então, com isso, segundo informações, esses setores estão esgotados. Vamos ver, será que está na mão de cambistas? Será que foi só o torcedor do Fluminense que comprou? Né? Mas o Flamengo prometendo, né, a reciprocidade. Prometendo não, e vai cumprir, porque amanhã, já a partir de 2 horas da tarde, eles já abrem para os sócios do Flamengo, né, que estão em dia no sócio torcedor, e só abrirão para o Fluminense daqui a 3 dias, se eu não estou enganado, só na terça-feira, tá? Na terça-feira, com isso, muito provavelmente também
acredito com mais rapidez até, setores, né, mistos serão esgotados, né, e com isso a torcida do Flamengo no primeiro jogo deverá ser minoria, no segundo jogo com certeza será maioria, tá? Então só para passar a vocês essas informações, tá? Sobre o Fluminense que já tem algumas baixas, né? Samuel Xavier, já tem o Keno que está fora já há algum tempinho, agora Alexander também fora do Fluminense para o jogo contra o Flamengo. Ele teve uma lesão aí no ligamento colateral do joelho e deverá ficar de fora de 1 a 2 meses, então muito provavelmente o Alexander não estará também no segundo jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, tá? Então mais um desfalque para os tricolores, ok? Falar aqui também sobre uma coisa chata para a gente falar, mas acho que muita gente tem que ter responsabilidade no que fala, né? E o São Paulo foi acusado de racismo, né, pelo Neto, tá? O técnico São Paulo não vai deixar barato qualquer desrespeito que passe no Brasil. O ex-jogador e comentarista Neto acusou o treinador do Flamengo de ter sido racista na época do Santos e destratou muito estrangeiro no dia 18 de abril. Agora terá que responder na justiça se realmente quis dizer aquilo e explicar suas motivações. Em processo no TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo ele pede que Neto seja intimado para explicar as falas. Além disso, Neto pode ter que se explicar na televisão e abrir o tema ao público, já que pode estar difamando o argentino sem apresentar provas. Tá? O advogado Jorge Sampaoli, Rafael Fisori, explicou a intenção da intimação. Essa ação, abre aspas, essa ação que nós entramos serve para dar embasamento para uma futura queixa-crime, um processo de indenização ou até mesmo uma retratação. Então, geralmente, os advogados entram com esse pedido para que o declarante compareça até o tribunal e dê as explicações dos motivos dele ter falado o alegado que foi dito. Neto vai precisar explicar se ele quis mesmo dizer aquilo ou não. Ele pode se retratar em juízo também, explica as notícias da TV, o advogado do treinador do Mengão. As aspas de Neto que ofenderam o Jorge Sampaoli para a galera entender. Tá? No programa Donos da Bola, do dia 18 de abril, Neto reclamou de Sampaoli não tentar falar português, o que vem mudando desde então. Mas o principal foram as ofensas que foram bem pesadas, sobretudo para o âmbito da televisão. Ele foi racista no Santos, nunca cumprimentou ninguém, nunca falou português. Por favor, não, senhor, me desculpe. Esse baixinho idiota. Isso aí é uma vergonha. Pinto pequeno que não sabe nada de bola. É uma vergonha o Flamengo contratar um cara desse, disse o ex-jogador. Tá? No programa Baita Amigos, Neto voltou a falar sobre Sampaoli e o acusou de racismo, dizendo que o treinador afastou Arzu, preparador de goleiro, só porque era negro. Abre aspas. Um cara que trata mal o Arzu, que é negro, que é igual a mim, que é igual a você, que é um ser humano incrível. Esse cara, Jorge Sampaoli, fazia o Arzu ficar fora do vestiário. Ele fez muitas pessoas contratadas antes dele perderem o emprego. Esse cara é nojento. Nunca tratou bem ninguém. Tá? Em declaração para notícias da TV, Neto responde: eu não sei o que houve. Eu disse a verdade. O Chulapa e todos do Santos falam isso. Disse antes de responder sobre a intenção do argentino. Eu não sei e também não estou nem aí para ele. Então, palavras do comentarista Neto. Tá? Eu acho que as pessoas têm que ter muita responsabilidade no que falam. Só é uma questão minha, tá? Minha, de falar sobre isso. Ok? Vamos lá. Sobre a questão dos dois jogadores que eu falei, né? Primeiro vamos falar do ponteiro esquerdo, tá? Saiu lá na Espanha, né, que o Flamengo estaria monitorando a situação do atacante Pere Mila, do Elche, um portal espanhol, tá? Multa rescisória do atacante vai reduzir em 50% após o fim desta temporada, tá? Então, o portal Alicante Plaza, tá? Soltou essa informação que o Flamengo estaria interessado no Pere Mila, que pertence ao Elche, tá? Ele tem 30 anos, é o camisa 10 do time espanhol, se destaca principalmente pela versatilidade. Afinal, pode atuar em todas as posições do ataque
faz a função de meio atacante, segundo o Transfer Market. O Milan tem um contrato com o Elche até junho de 2025, está avaliado em 3 milhões de euros. Pierre Milan não possui números brilhantes na temporada. 23 partidas, o atleta marcou 7 gols e deu uma assistência. Sendo assim, o atacante tem média de 0,3 gols por jogo. Além disso, precisa de 232 minutos para participar diretamente de um gol. Tá? Entretanto, em compensação com os atacantes do Flamengo, os números de Milan ficam abaixo apenas de Gabigol e Pedro, dupla titular. O atacante espanhol tem médios superiores a Cebolinha, Marinho e Matheus França. Tá? Atualmente, a multa rescisória do contrato de Pierre Milan é de 6 milhões de euros. No entanto, em caso de rebaixamento, esse valor poderá cair para 50%. Tá? Cara, eu acho difícil o Flamengo em cima de jogador espanhol. Tá? As pessoas estão pegando muito o nome do São Paulo, porque foi do Sevilha, né? E estão colocando aí esses jogadores aí para valorizá-los. Tá? Outro aí que já havia sido falado, né, que é o jogador Hugo Malo, né? Jogador lateral direito que joga no Celta, né? 31 anos. Cara, se o contrato desse se encerra agora em julho, ele poderá assinar um pré-contrato aí, né? Com qualquer equipe. Dizem que o Flamengo teria interesse nele também, que ele teria vontade de vir para o futebol brasileiro, né? Falou que nas primeiras conversas que o Flamengo já teve com o intermediário do Clube Carioca, soube que o lateral até citou vir o projeto do Flamengo jogar na América do Sul, cara. Eu, sinceramente, jogadores de 31, 30 anos, espanhóis, cara, nada contra, mas eu acho que eles vão ter um problema enorme de adaptação aqui no Brasil, né? Clima, né? Tudo para eles é complicado. O Pablo Mari ficou 6 meses, até menos, né? Foi muito bem, mas a família dele não se adaptou ao Brasil. Então, hoje eu vejo o Flamengo atrás de jogadores da América do Sul, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, mas, sinceramente, jogadores espanhóis acho que dificilmente se adaptarão aqui. Dificilmente, tá? E jogadores, sinceramente, que, posso ser sincero, nunca ouvi o nome de nenhum desses dois jogadores. Mas, enfim, né? O Hugo Malho só jogou no Celta, né? E os amigos que conhecem esses dois jogadores dizem que não são nada disso, né? Mas vamos aguardar, né? Julho o Flamengo fará contratações, mas não acredito que sejam europeus que venham para o Brasil, tá bom? Galera, é isso aí, então muito obrigado a todos vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, aciona o sino de notificação, tá? Amanhã, 11 horas da manhã, conto com vocês aí, audiência fantástica no nosso pré-jogo, tá? Depois, quando acabar Flamengo-Bahia, estamos no pós-jogo aqui com vocês. Se inscreva no canal, like, compartilhe. Abraço, até amanhã, se Deus quiser. Saudações rubro-negras.